Hoje, a Eagles Bike veio conhecer uma empresa que representa a nova geração brasileira. Em Curitiba, em 2019, nasceu a Evolabs, uma empresa com um propósito claro: transformar a rotina dos laboratórios em automação inteligente. Em um mundo onde precisão é tudo, cada movimento precisa ser exato, repetível e confiável. E é aqui que engenharia encontra ciência. Automatizar não é substituir pessoas, é liberar tempo para elas focarem no que realmente precisa: análise, interpretação e decisão. A Evolabs mostra que também startups brasileiras nascem de empresas que pensam diferente e que o futuro da engenharia está em criar sistemas mais eficientes, seguros e inteligentes, porque no fim todo movimento importa. Continuando o nosso tour, estamos aqui em Curitiba, na empresa Evolabs, com o sócio fundador Gabriel Beraldo. Gabriel, e conta pra gente, como que os nossos produtos de movimentação da Eagles melhoram a performance dos seus equipamentos? Perfeito, vamos lá. Então, nós optamos por utilizar os equipamentos pelas soluções da Eagles para movimentação por causa das tecnologias que eles têm disponíveis para que a gente simplesmente utilize, tá? A gente utiliza principalmente as linhas de Drylean, Dryspin, né? Então, os principais componentes que a gente tem utilizado são as guias, né? Os motores, fusos, cabos e as esteiras, tá? Para possibilitar boa repetibilidade e ampla faixa de movimentação dos nossos equipamentos, tá? Então, hoje a gente tem a tecnologia de fabricação por impressão 3D aqui dentro bastante dominada e boa parte dos nossos componentes nós mesmos fabricamos aqui dentro utilizando os componentes de impressão 3D da Eagles. E você me perguntou como que eles melhoram a nossa performance. Exato. Primeiro, pela tecnologia dos polímeros que a gente consegue ter boa resistência, repetibilidade e baixa ali... Ele vai ser baixo atrito, desgaste, esses pontos efetivamente. Então, do material convencional para o de vocês, isso aí é fundamental. E quais foram os maiores desafios no início da startup? Tá, perfeito. Bom, por mais que hoje a gente seja uma empresa consolidada no mercado e que já tem muitos clientes de maneira realmente efetiva, a gente se considera uma startup pela maneira de agir, de pensar e na velocidade que a gente continua evoluindo. No início, a maior dificuldade foi constituir rapidamente um produto para conseguir atingir o mercado na velocidade que eles estavam precisando, com toda a nossa proposta integrada, para que eles pudessem simplesmente já estar utilizando, tá? Consolidar um mercado, fazer com que os nossos clientes acreditem na nossa solução, nos nossos equipamentos e efetivamente ter a certeza de que eles operam, que eles funcionam, que eles dão os resultados, que eles têm as precisões. Então, a nossa linha de equipamentos, ela principalmente automatiza os laboratórios de análise de solo, tá? Hoje no Brasil, em várias regiões do mundo, existe uma receita de bolo, entre aspas, que é o que resolve as análises de solo. Cada etapa, a gente realiza um processo de automação. Esse é o começo, onde a gente vai fazer vai avolumar o solo da origem para o destino, tá? Então é o começo da análise, nesse equipamento. Nós desenvolvemos esse equipamento do começo ao fim, a metodologia, como ele opera, as ferramentas necessárias para fazer ele também. Então a gente tem uma propriedade com relação a ele global muito interessante, tá? Então ele vai avolumar o solo e vai levar para as bandejas de destino, que são as bandejas de extração. Uma vez que a gente fizer essa dispensação dos solos nessas bandejas, a gente depois vai fazer a extração e solubilizar essa solução ali. Então, depois que a gente faz ali a questão de avolumar o solo para as bandejas de extração, a gente coloca nesse equipamento, que é uma máquina que adiciona a solução extratora. Então, através da nossa tecnologia, a gente vai dispensar essa solução com módulos de pistão, com uma precisão muito grande, semelhante com uma pipeta manual, aonde essa solução vai solubilizar a química do solo e possibilitar uma análise posterior. E todos esses equipamentos fazem parte de um ecossistema completo da Evolabs, onde a gente tem um produto chamado Evolins, que é um software de gestão laboratorial que possibilita que desde a coleta do solo e das análises que são feitas com a posição geográfica até a emissão dos laudos para os clientes.
Então, tudo isso passa pelo nosso sistema e como todos os nossos equipamentos são dispositivos ligados na rede, todos eles se comunicam com esse software de gestão e automaticamente fazem a detecção das bandejas, eles sabem que amostras que estão, em que posição que estão e fazem totalmente a integração entre eles, eliminando totalmente erros humanos, visto que ele sabe as amostras onde que elas estão e quais análises que têm que ser feitas nela. E a gente consegue também fazer com que isso seja totalmente integrado, é a pura indústria 4.0 aplicada. Então, desde sensoramento do laboratório até a gestão completa desses equipamentos a gente faz nesse sistema. E o que vocês valorizam ao escolher um parceiro como a Igos? Então, a grande gama de produtos que vocês têm, né, para que a gente possa optar pelo que mais nos atende e principalmente esses produtos que vocês têm da categoria Dry, que atinge muito o nosso potencial. Um grande diferencial, como eu já havia comentado com vocês, é que a gente pode estar imprimindo e customizando as nossas próprias peças e tecnologias utilizando as propriedades de materiais que vocês desenvolveram. Então a gente consegue unir os dois mundos, a tecnologia que vocês têm com os nossos projetos e aplicações totalmente dedicadas para o que a gente precisa. E continuando, a automação ela pode contribuir para processos mais sustentáveis no laboratório? Como? Perfeitamente. Ela é um papel, inclusive, bastante fundamental nesse ponto. Tá? Os processos laboratoriais consomem muitos insumos e geram muitos resíduos. Quanto mais inteligente for o processo de utilização desses materiais, melhor é também os resíduos gerados. Tá? Então, se você usar menos, você gera menos resíduo também. Se você fizer uma análise correta uma vez, você não precisa também reprocessar essa amostra. E também a gente tem, na maneira com que a gente constituiu nossos equipamentos, a gente padronizou um processo de bandejas de maneira a ser intercambiável entre os equipamentos, fazendo com que muitos processos nos quais eles faziam em copinhos descartáveis, em bandejas que eram jogadas fora, hoje são bandejas que são reutilizáveis e são laváveis, contribuindo muito com a logística do meio ambiente e a gente não está colocando um monte de material no nosso meio ambiente efetivamente. Gabriel, e agora como sócio fundador da Evolabs, qual é o próximo passo da sua empresa? Bom, a nossa missão permanece a mesma, levar a evolução para os laboratórios. Isso é um processo contínuo que nunca para e é o que a gente quer continuar fazendo. Sempre desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, novas possibilidades para sempre ajudar o pessoal do laboratório a ter uma rotina melhor, um resultado melhor, mais rápido, mais preciso, evoluir a tecnologia do nosso país e no final a gente conseguir entregar isso de maneira honesta, sempre prezando pela moral, pela ética e pelos nossos clientes, sempre tendo eles como parceiros e vendo como possibilidade as novas tecnologias que têm surgido no mercado de uma maneira global. Gabriel, em nome da Igos, muito obrigado por ter participado do Bike Tour. Obrigado a você, obrigado ao Michael pelos longos anos da nossa parceria. Conte com a gente. Pode deixar. Obrigado. E continuamos o nosso tour por aqui.